Olá a todos, meu nome é Silvia Helena e junto com os meus colegas João Pedro, João Vitor, Kaique, Letícia, Maria Alice e Rafael, nós vamos apresentar o tema plintossolos. Essa classe de solos, ela possui características bem particulares e desempenha um papel importante em determinadas regiões. Hoje nós vamos falar de suas características, sua formação, distribuição e usos. Então, para começar, é importante a gente entender o que são os plintossolos. Essa classe de solo ela vai se caracterizar pela presença de plintita, que é um material rico em ferro, alumínio e sílica, e ela pode endurecer quando é exposta a ar e umidade. Esse processo ele vai ter um grande impacto na fertilidade e no uso agrícola dessas áreas. Os plintossolos eles vão se formar em regiões com alta umidade e baixa drenagem, sendo encontrados principalmente em áreas tropicais e subtropicais. Então, aqui no Brasil, é mais comum nós encontrarmos em partes da Amazônia, do Cerrado e do Nordeste. Por causa da plintita, esses solos eles podem ter restrições para a agricultura, porque eles podem endurecer e formar camadas impermeáveis. Porém, quando bem manejados, eles podem ser utilizados para algumas atividades agrícolas e também para pastagens. O objetivo do nosso trabalho é entender sobre o plintossolo, suas características, onde ele é encontrado e sua classificação. E para isso a gente usou como referência o livro da Embrapa, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, como referência. Durante o nosso trabalho, nós abordaremos sobre a definição de plintossolo, as características gerais do solo, sua formação e distribuição, importância agrícola e ambiental e a classificação pelo livro Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, desenvolvido pela Embrapa. Definição: são solos minerais formados sob condições de restrição à percolação da água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade. Também são solos que contêm plintita, material rico em ferro e alumínio. Essa plintita pode se concentrar em camadas no solo e, quando submetida a períodos de seco e oxigenação, endurece de forma irreversível. Isso significa que, quando exposto ao ar e seco, esse material se torna extremamente duro, dificultando seu manejo. Esse tipo de solo é comum em regiões onde há alternância entre períodos úmidos e secos, pois a variância na umidade favorece a formação da plintita. Características. Falando sobre as características gerais dos plintossolos, eu vou falar um pouco agora sobre a cor, textura, drenagem e fertilidade. Ele apresenta uma cor cinza que varia até o vermelho, devido à presença de ferro na plintita. Sua textura pode ser argilosa ou arenosa, dependendo da origem do material. E sua drenagem, eles costumam apresentar a drenagem deficiente, que favorece a formação da plintita. Sob sua fertilidade, possuem baixa a moderada fertilidade, exigindo correção para serem utilizados na agricultura. Os plintossolos é um solo encontrado em áreas tropicais e subtropicais. O horizonte A é a camada mais superficial do solo, onde há maior atividade biológica e presença de matéria orgânica. Nos plintossolos, o horizonte A pode ser raso e apresentar baixos teores de matéria orgânica devido às condições de drenagem imperfeita sazonal, que afetam a decomposição da matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes. Dependendo do ambiente, o horizonte A pode ter maior ou menor fertilidade, influenciando o potencial agrícola do solo. Já o horizonte plíntico subsuperficial caracteriza pela presença de plintita, um material rico em ferro e alumínio que endurece irreversivelmente quando exposto ao ar e ciclos de umedecimento e secagem. Esse horizonte ocorre em profundezas variadas e pode formar camadas contínuas endurecidas, o que dificulta o crescimento das raízes e plantas e a infiltração de água no solo. A presença do horizonte plíntico limita o uso agrícola, pois impede o desenvolvimento profundo do sistema radicular e pode causar encharcamento em períodos chuvosos. A formação dos plintossolos está diretamente relacionada ao processo de plintificação, que envolve a mobilização e a precipitação do ferro e alumínio no solo. Esse processo ocorre em regiões onde há variações sazonais entre períodos de intensa umidade e secas prolongadas. Os 4 processos de formação dos plintossolos são: 1. Ambiente de formação. Regiões com alternância entre alto índice pluviométricos e períodos secos favorecem a movimentação e o acúmulo de ferro no solo. 2. Mobilização e precipitação do ferro e alumínio.
Durante a estação chuvosa, a água percola pelo solo, dissolvendo compostos de ferro e alumínio, que se tornam móveis. Nos períodos secos, a drenagem da água e a oxigenação do solo promovem a precipitação desses minerais, formando concreções ou crossas ferruginosas. 3. Cimentação e endurecimento da pintita. A repetição desses ciclos de redução e oxidação ao longo do tempo leva à formação de uma camada endurecida de pintita. Quando essa camada sofre exposição prolongada ao ar, ela se torna irreversivelmente endurecida, criando obstáculos ao crescimento radicular e à infiltração da água. 4. Impactos no solo. A presença da pintita pode dificultar a exploração agrícola, pois forma camadas compactadas que limitam o crescimento das raízes e a retenção de umidade. Em solos menos evoluídos, a pintita ainda pode estar dispersa mais no solo ao tempo e com exposição prolongada ao ar. Endurece irreversivelmente, tornando o solo menos produtivo. Distribuição geográfica. Os plintossolos podem ser encontrados em diferentes regiões do nosso país, como a Amazônia, Cerrado e o Pantanal. Eles são principalmente encontrados em regiões de planície, um relevo plano, um pouco ondulado, mas principalmente em regiões onde ocorrem inundações sazonais. Tais condições de relevo acabam implicando e conferindo as características que a gente conhece do plintossolo. Com essas características, a gente pode classificar o solo. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos reconhece o plintossolo. A principal característica dele é a presença de plintos, plintita, petroplintita. Todas as outras características já citadas podem variar de acordo com a região. A presença dos plintos sobressai. Se você encontrar um solo com plintita, petroplintita, pode ter a certeza de que um solo com essas formações são um plintossolo. Bom, pessoal, meu nome é Kaique, agora eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Falar um pouco sobre a subdivisão dos plintossolos, que é dada através das suas características e do grau da sua camada plíntica, do grau da espessura, certo? De acordo, quanto mais espesso é a camada, ele tem a característica e é classificado com um tipo de plintossolo. E essa classificação é dada pelos seguintes nomes: os plintossolos pétricos, plintossolos argilúvicos e os plintossolos ápricos. Assim é dada a subdivisão dos plintossolos. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre as limitações agronômicas do plintossolo, certo? O plintossolo que é um solo que tem por sua primeira limitação a baixa fertilidade. Então, para um manejo do dia a dia ali, deve-se utilizar adubações de fertilizantes e tudo mais. A segunda limitação dos plintossolos é a difícil drenagem, um solo que tem a camada plíntica, que faz uma compactação ali, dificultando a penetração da água e, consequentemente, causando encharcamento, certo? Então, ali, nesse encharcamento pode ocorrer erosão e outros fatores. Outro fator dos plintossolos é um solo com geralmente características de ácidas, certo? Os solos ácidos contém muita acidez nesse solo. Então, para você trabalhar com ele no dia a dia, vai ter que também fazer uma correção do solo para implantar culturas ali. Outro fator que é difícil também é a mecanização. Como já citado acima, ele tem uma camada plíntica dura e ela pode ser espessa ou menos espessa. Então, essa camada plíntica pode dificultar a passagem de máquinas ali, entendeu? Então, ela é outro fator. E esse solo também, como já dito acima, é susceptível à erosão. Como não há penetração, ele pode ocorrer erosão nesse solo, certo? Prolongando o assunto a respeito dos plintossolos, são solos com alta concentração de ferro, comuns em áreas de baixa drenagem, e podem sofrer endurecimento irreversível quando expostos ao ar. O manejo inadequado deste solo pode causar impactos ambientais, como a compactação, dificultando o desenvolvimento das raízes e reduzindo a infiltração de água. Mas, caso o produtor tenha só esse local, só essa área para manejar, ele tem que se adaptar e tem que fazer um manejo adequado,
Tem que tomar cuidado também porque retirar a vegetação nativa desse solo pode agravar a degradação ambiental, favorecendo a perca de nutrientes. Portanto, é essencial adotar as práticas de conservação do solo para minimizar esses impactos. Vale ressaltar também que os plintossolos possuem baixa permeabilidade, endurecimento irreversível quando expostos ao ar, deve-se controlar a erosão destes solos e cuidados com a compactação. Tem que tomar cuidado também a respeito da contaminação dos lençóis freáticos desse solo. E a respeito do sustentável dos plintossolos, eles exigem práticas que minimizam a degradação e preservam sua funcionalidade. Técnicas como plantio direto, cobertura vegetal, fazer terraceamento, bacias de contenção, ajudam a evitar a compactação e a erosão. Também ajudam a evitar a perda de nutrientes do solo. Além disso, o manejo da irrigação é essencial para evitar o endurecimento irreversível da camada plíntica e também para evitar a contaminação dos lençóis freáticos. E a preservação da mata nativa também contribui para a manutenção da biodiversidade e a qualidade da água, evitando a contaminação. No plantio direto, vale ressaltar a rotação de culturas para manter o solo sempre coberto, evitando a compactação. E a rotação de culturas para manter diferentes palhadas, ou seja, para o solo não mineralizar todas de uma vez e assim manter ele coberto para evitar a compactação. Então, os plintossolos, eles são solos tropicais que vão apresentar desafios e potencialidades. A principal característica deles é a presença da plintita, que pode dificultar ou não o uso agrícola, principalmente se não houver manejo adequado. Embora a fertilidade natural deles seja baixa, com correções e práticas adequadas, eles podem ser aproveitados para culturas e também para pastagens. Então, nós podemos concluir que o estudo dos plintossolos é fundamental para a gente entender as limitações e as possibilidades, garantindo o uso mais sustentável e produtivo desses solos. Eu espero que esse trabalho tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Obrigada a todos.